Oi gente, tudo bem? Então, sejam bem-vindos em meu canal. Sejam abençoados com os vídeos e áudios de reflexões que são postados em meu canal. E esse canal, ele é muito simples, mas com um conteúdo abençoador para os meus inscritos e para os não inscritos também. E se você quiser se inscrever, tem um sininho na parte baixa do vídeo. É só você clicar nele e ali logo vai aparecer para você se inscrever e aí você se inscreve, tá? A intenção é ajudar e é abençoar vidas de todas as pessoas que assistem este canal. Bem, já tem passado por aqui alguns convidados e hoje nós teremos a Andréia, minha amiga, minha irmã, uma grande serva de Deus, e abre o seu coração, prepara o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para passar para a gente nesse dia de hoje. Sejam abençoados em nome de Jesus com esta palavra, vamos ser abençoados. Aliás, não tem como não ser abençoado com essas palavras de reflexão, tá? Fique então com a irmã Andréia. Olá pessoal, eu me chamo Andréia Araújo. Jorge é um amigo muito querido e quando ele me fez o convite de gravar esse vídeo foi motivo de muita alegria para mim, saber que queria contribuir para que o canal dele, José Rayuk, levasse aí adiante a palavra, as verdades da palavra de Deus para alcançar o seu coração. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de um texto que está registrado em Marcos 4, do versículo 31 ao 39. É um texto muito conhecido, com uma história muito conhecida e que a gente vem ouvindo desde criancinha, mas que continua trazendo ensinamentos valiosos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Esse texto ele vai contar para a gente sobre uma experiência vivida pelos discípulos de Jesus, quando depois de um dia super exaustivo, de ter lidado ali com a multidão, acompanhando Jesus no trato com a multidão e no diálogo, né, que Jesus sempre estabelecia com o povo. Depois desse dia cansativo, Jesus os convida a atravessarem o Mar da Galileia e passar para outra margem. Inclusive, é isso que diz o versículo 31, está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Esse versículo ele é muito interessante porque ele vai marcar, logo no início do texto, uma promessa que Jesus fez para os discípulos. Eu acho que todos vão concordar comigo que é quase impossível a gente passar pela vida sem enfrentar tempestades. O título desse texto aqui é Jesus apazigua a tempestade. É quase impossível a gente viver essa experiência aqui no mundo, interagindo com as pessoas e vivendo as mais diversas situações, né, que atravessam a nossa vida, sem enfrentarmos tempestades. As tempestades, elas nem sempre avisam antes de chegar, né? Aliás, na maioria das vezes elas são imprevisíveis. Elas, na maioria das vezes, também são indesejadas, mas fato é que elas chegam. Acredito que os discípulos não tivessem noção do que estava esperando por eles, porque pelo menos o texto não dá nenhum indício de que havia ali um mar de tempestade. Eles estavam acostumados a fazer aquele trajeto, vários aqui eram pescadores. É como se eles estivessem em casa, né, atravessando o mar que eles conheciam muito bem. E lá pelas tantas, surpreendendo a expectativa daqueles homens, estabelece aquela tempestade. E um fato muito curioso é que os discípulos encararam aquela situação muito surpresos. Eu imagino que pescadores tenham intimidade com tempestades, né? Porque o mar é o lugar onde eles passam grande parte do tempo trabalhando para levar para suas casas o recurso, para a família.
e provavelmente eles já tinham vivido essa experiência antes, mas o medo tomou conta dos discípulos de uma forma tão absurda que eles lidaram como se nunca tivessem passado por aquela situação. Isso é interessante se a gente for trazer isso para aplicar às nossas vidas. Quantas vezes, né, a gente permite que coisas corriqueiras, que problemas corriqueiros, que coisas que acontecem no nosso dia a dia, problemas com os quais já estamos acostumados a lidar, quantas vezes a gente permite que essas pequenas coisas se tornem grandes tempestades na nossa vida. Então a primeira questão que eu queria pontuar aqui é exatamente o cuidado que a gente precisa ter para não permitir que as pequenas coisas do nosso dia a dia tragam tempestades, principalmente tempestades internas, que às vezes o transtorno maior não é nem fora, né? É dentro, porque as preocupações e as angústias que aquelas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia trazem para a gente são tão prejudiciais para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Então fica aqui esse alerta. Assim como é certo que as tempestades virão, também é certo que, muito embora elas venham, Cristo está do nosso lado. Não há tempestade que dure para sempre, e não há tempestade com a qual o Senhor não saiba lidar. Essa é uma garantia que a palavra de Deus nos traz para acalmar, para sossegar o nosso coração na certeza de que Ele não está alheio ao que a gente está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, de repente a sua tempestade é um familiar doente, de repente a sua tempestade é alguém que está passando por algum problema de relacionamento, quem sabe você mesmo com algum problema de relacionamento com seu cônjuge ou com um filho, ou uma tempestade no campo financeiro da sua família, ou ainda, para falar de um assunto contemporâneo, né, que a gente está vivendo agora, quem sabe hoje a sua tempestade não é essa história do coronavírus no nosso país e no mundo. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que angustia o seu coração, mas certo é que o Senhor não dorme. Apesar do texto relatar que Jesus estava dormindo no momento da tempestade, a gente sabe muito bem que ele não estava dormindo no sentido de não estar sabendo o que estava acontecendo. Jesus tinha toda a noção do contexto. Antes mesmo daquilo tudo acontecer, ele já sabia que os discípulos viveriam aquela experiência. Uma coisa que me chamou muita atenção no texto é que Jesus não se surpreendeu com os ventos e com as ondas altas e fortes. Jesus se surpreendeu com o comportamento dos discípulos, que pareceu a ele, a Jesus, um comportamento desprovido de fé, de crença, um comportamento tímido. E aí é exatamente nesse ponto que Jesus toca, né? Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos já tinham visto Jesus realizar tantos milagres, tantos feitos maravilhosos, eles já tinham presenciado, inclusive naquele dia. E eles, diante daquela dificuldade, não conseguiram lembrar de quem é que estava com eles no barco. E quantas vezes a gente vive isso, né? Diante das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, às vezes parece que a gente esquece um pouco de quem é que está no barco com a gente. Então, uma primeira coisa que eu quero pontuar em relação às tempestades é isso. A gente não vai poder evitar as tempestades, a gente vai passar por elas, mas a gente pode passar por elas com uma postura diferenciada. A gente pode passar por elas sem esquecer dessa presença maravilhosa que está nesse barco com a gente, né? Quem é essa presença maravilhosa? Cristo. Jesus é essa presença maravilhosa que oferece segurança, que oferece confiança, que merece a nossa confiança, porque Ele é um Deus confiável, né?
Uma outra coisa que pode nos ajudar a enfrentar melhor as tempestades é o fato de que Jesus vai cumprir todas as promessas que Ele nos fizer, né? Quando Jesus entrou no barco com eles, a primeira frase que Ele disse foi: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, então para onde eles iam? Para outra margem, independente do que acontecesse na trajetória. Então, independente do que você está vivendo, do que está acontecendo na sua vida hoje, acredite que tudo que o Senhor prometeu a você, Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel, Ele é Deus incapaz de não cumprir as suas próprias promessas. Isso é bom a gente lembrar. E uma outra coisa que os discípulos esqueceram, e a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde nada, né? Ela conta o que funcionou, o que não funcionou, enfim. Os discípulos esqueceram o poder de Jesus. Eles esqueceram que aquela presença maravilhosa que estava ali, aquela presença que cumpre as suas promessas, era detentor de todo o poder. Então não havia nada que pudesse fazer o plano inicial de Jesus se frustrar. O plano de chegar à outra margem do Mar da Galileia. E eles, por não se lembrarem disso na hora do pânico, do desespero, do medo, eles acabaram tendo ali uma postura inadequada, uma postura desprovida de fé, de confiança de que se Jesus prometeu, Ele iria cumprir, né? E que qualquer dificuldade que eles tivessem, a companhia deles, Jesus, seria capaz de resolver, independente do que fosse. Então, eu queria que a gente pudesse refletir sobre essas coisas todas que esse texto traz para a gente, né? Essa riqueza maravilhosa desse texto. As tempestades, elas não têm o objetivo de nos destruir, em absoluto. Elas têm apenas o propósito de nos aperfeiçoar, de melhorar a nossa vida, de ampliar a nossa visão, de fazer a gente enxergar melhor através de uma experiência, né? Então, sempre que você estiver vivendo uma luta, lembra disso. Enxerga essa luta, esse desafio, essa tempestade como uma oportunidade de Deus para você chegar a outra margem mais preparado, mais bem informado sobre como funciona a forma do seu Deus de agir, como funciona a forma do meu Deus de agir, né? Acho que os discípulos, depois dessa experiência, eles chegaram ali à outra margem do mar muito mais preparados espiritualmente para lidarem com as outras experiências que provavelmente eles viveram para frente, né? Então esse é um objetivo bem definido das tempestades, nos preparar melhor para a vida. Lembra disso. As tempestades que você viveu, que você está vivendo e aquelas que você ainda vai viver, elas não chegam na sua vida e nem vão chegar para te destruir. Elas vão chegar para te preparar e para fazer de você um homem, uma mulher aptos a enfrentar os desafios da vida sem esquecer que o Deus da sua vida é um Deus capaz de cuidar de você em qualquer momento que você esteja enfrentando, tá certo? Essa é a mensagem, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Espero que agregue valor à vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.